Olá, pessoal, bom dia! Como vocês estão? Como passaram o primeiro dia de lua nova? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de Vênus, hoje é dia de falar um pouco da missão de vida, aproveitando que a Vênus está em Câncer, que é um signo das águas. É um dia de poder olhar para dentro da gente e poder resgatar esses lugares, né? Que estão perdidos em algum lugar. Vênus hoje está conjunta a Sírius, então não é um tipo de resgate assim que é docinho. Sírius é uma estrela que tem no céu que fala de batalhas, de lutas, então eu vou hoje com vocês fazer a live dos pontos vitais da missão de vida. Quero estar sempre relembrando esses pontos, porque são pontos que as pessoas normalmente se confundem, esquecem, e não porque elas não entendem, não é isso. É porque tem assuntos que requerem repetição. Se a gente for pensar na cultura que está vigente na nossa vida hoje, ela só está vigente porque ela foi repetida diariamente, o tempo todo, o tempo inteiro, até que entrou na nossa cabeça na marra. E não vai ser diferente com os outros assuntos que a gente vai inserir, né? Então hoje eu quero falar com vocês sobre a missão de vida, os 5 pontos vitais de novo, mais uma vez, e será assim até entrar. E vai ser bom que essa live vai ficar salva nessa nova versão, nesse novo formato, e isso vai ser muito legal, né? Porque quando vocês esquecerem o que é quais são os 5 pontos vitais, eu já falei sobre ela na última live, hoje vai ter que ser um pouquinho menor, então eu não vou aprofundar tanto nos signos, apesar de que eu vou aprofundar muito nos signos em breve, né? Então vai dar para vocês costurando. Então a dica é, estejam com o mapa na mão. Quem não tá com o mapa na mão, vai lá correndo e pega. Para quem tá chegando agora, bom dia Lore, bom dia Cláudia, Laudeci, Edis, Marie, Laurinha, todo mundo que estão, todas as pessoas que estão chegando. Sejam bem-vindas. E para quem está assistindo esse vídeo depois, pausa esse vídeo. E vocês também, não precisa pausar, né, gente? Deixa para depois. Pausa esse vídeo se você não tem seu mapa de pontos vitais no grupo, naquele grupo daquele canal que eu não posso falar o nome, que tá lá no link da bio. Eu deixei um vídeo anteontem explicando como é que calcula os pontos vitais. Na verdade, aquele videozinho que eu deixei lá é o vídeo das 3 mensageiras que eu fiz no começo do ano, mas lá tá explicando direitinho, então dá para vocês irem lá e fazer o mapinha de vocês, tá? Vamos primeiro contextualizar o porquê que é importante que seja aquele mapa. Eu já falei isso, mas vou falar de novo, porque toda vez que eu falo sobre mapa, alguém chega no meu inbox e me manda um mapa daquele formato que eu não acho legal vocês fazerem. Por que eu não acho legal vocês fazerem? Porque o mapa de quadrantes, que é aquele mapa com um monte de risco, que tem vários signos numa casa, que tem os riscos se costurando, é mapa para quem já sabe fazer mapa, gente. Se a gente está aprendendo e quer usar o mapa como uma ferramenta de autoconhecimento, no sentido de nortear a nossa vida, por que não fazer no básico, né? Por que a gente não começa do começo? A gente já quer pular etapas, a gente já quer ir para o meio. Então, não tem como eu te explicar o princípio de quadrantes se você não entender o princípio de signos inteiros. Uma coisa depende da outra. E aí, o que acontece? O povo quer fazer quadrante, não vai rolar, vocês estão fazendo errado. Por isso que vocês estão dando defeito. Ah, porque meu ascendente é Áries, mas a minha casa 2 é Gêmeos. Não é, tua casa 2 é Touro, vai ser sempre Touro, quadrantes ou não. Só que para você entender o que Gêmeos está fazendo ali, primeiro você tem que entender Touro, depois você inclui outra coisa, entendeu? Então, quem não tem o mapa certo para esse tipo de estudo, é bom fazer. Por que para esse tipo de estudo? Porque tudo que eu estou explicando aqui para vocês, exceto os princípios basais, né? Então, o princípio de terra, água, fogo e ar, isso não foi eu que criei, mas casas do pai, casas da mãe, isso tudo é laboratório astrológico. Eu falo disso, vocês não vão encontrar em outro lugar. Só que eu testei, funciona e tá funcionando e a galera faz. Então, assim, mapas de pontos vitais, o contexto dos pontos vitais foi uma coisa do laboratório astrológico, não foi uma criação, uma adaptação. Foi de tanto eu fazer todo dia, 5, 6 mapas.
e de repente, sabe aquele embaralhamento que dá na cabeça e você fala, caramba, se eu fizer desse jeito vai dar certo. Eu comecei a fazer, comecei a testar e deu certo. Então, a profecção baseada nas casas do pai, que é o quê? Eu calcular as idades, identificar se está na casa do pai, se está na casa da mãe, e trabalhar princípio de herança ali, também é laboratório astrológico. Então, não tem como vocês entenderem o que eu estou falando e fazer sentido no que eu estou querendo passar, se vocês não quiserem fazer do jeito que está lá. Então, a primeira coisa que eu acho importante é usar o método de signos inteiros, porque não vai matar vocês, é só vocês botar signos inteiros, vai simplificar o mapa, ele vai ficar limpo, ele vai ficar bonito, você vai entender finalmente por que que tá tudo no corpo, você vai falar, caramba, faz sentido. Aí depois você vai estudar aprofundadamente a astrologia, e aí você mergulha em tudo que é possível. Gente, eu não consigo aprender, eu não consegui aprender ainda nem 30% do que tem de astrologia por aí. Então acreditem, é muita coisa. Comecem do começo que vai dar bom, certo? Então vamos lá. Entendendo esse princípio, o que é o mapa de pontos vitais? O mapa de pontos vitais é um foco, é um zoom, é um olhar resolvedor no teu mapa astral para entender a saúde dos teus corpos que vão cumprir missões principais. Isso vai reduzir toda a tua missão de vida nos 5 pontos que eu vou falar? Não. Todo o teu mapa é uma missão de vida. E o giro dele e todas as mudanças que vão acontecer são missões que se impõem para a gente. É o nosso desenvolvimento. Nós não temos uma missão de vida, nós temos muitas missões em muitos assuntos. Se eu fosse falar, se eu pudesse deduzir quantas missões nós teríamos, eu talvez falasse que a gente tem 12 missões terrenas, 12 missões ideológicas, 7 missões de aprimoramento, uma missão de finalmente integrar e a missão de ir para o centro. Então aqui eu já perdi a conta. 48 mais 7, 55, 56, 57. E aí, como são 58 arcanos menores, talvez eu botasse mais uma missão para poder casar com os arcanos menores. Entendeu? Por quê? Porque o nosso desenvolvimento ele não é uma coisa isolada. Nós somos seres múltiplos e ao passo que algumas esferas estão adormecendo, outras estão acordando. E tudo isso é missão. Missão é uma meta. Eu tenho uma meta para cumprir. Eu vou lá e cumprir aquela missão, né? Mas por que eu trabalho a missão de vida com os 5 pontos vitais? Porque tem 5 partes no nosso corpo que se a gente não cumpre, e aí toda vez que eu falo corpo, eu tô falando do corpo astrológico, não tô falando do meu corpo físico, tá? Você pode encontrar esses lugares no teu corpo físico, mas eu tô falando do teu mapa. Tem 5 partes ali daquele corpo que se a gente não alimenta, se a gente não entende como funciona, é que nem alimentar o santo, sabe? Não tem o pessoal do terreiro, o pessoal que pratica magia, que alimenta o santo, alimenta o propósito, alimenta o anjo, enfim, alimenta. Então, o corpo também precisa, você não alimenta o seu corpo, você não come, eu não tô aqui tomando meu café, a mesma coisa acontece com o mapa. Jara, quais são esses pontos? O corpo físico, o corpo social, o sol, a lua e a fortuna. Isso daqui, os 5 pontos vitais, não fui eu que inventei. Você pega lá em livro de astrologia helenística falando dos pontos heilegianos ou hilegianos, eu não sei como pronuncia, né? Porque a astrologia helenística, você pega uma tradução que é em espanhol arcaico, que foi traduzida do grego antigo, que foi traduzida do latim arcaico, então eu não faço nem ideia de como é que se pronuncia isso, tem língua que nem existe, é tudo língua morta, sabe? Mas existem 5 pontos heilegianos, que é uma espécie de... O Heilig, ele é uma espécie de combustível, é um lugar onde a gente abastece, é tipo um lugar onde a gente vai lá bombar para poder fazer o negócio se movimentar, né? Então tem um cara, que eu esqueci agora o nome dele, mas eu vou passar para vocês, eu tenho esse livro dele, se eu não me engano, é Astrologia Hermética,
ele é de hoje, mas ele compilou, olha a garganta, né? Ele compilou os tratados do pessoal lá da Grécia, do período helenístico. O período helenístico é o período de Alexandre o Grande, aquele período lá. Lembra do livro de história? Se não lembra, da Google, vocês conseguem. Então, é alguma coisa com G. Eu esqueci, Grimalta. Eu tenho o livro aqui. Quem quiser o livro me pede que eu mando lá. Eu vou mandar lá no grupo do lugar mal falado, que não pode dizer, tá? Então lá fala bastante sobre o que é Heilig, todos os textos antigos falam sobre o que é isso, né? E juntando ali com a mecânica da cabeça maluca que vocês estão olhando aqui, meu cabelo hoje ele não tá colaborando. Então, juntando com tudo isso, eu falei, porra, se a gente trabalhar só os 5 pontos vitais, faz a roda girar. Então, eu vou explicar para vocês por que trabalhar os 5 pontos vitais faz a roda girar. Gente, essa live, ela é muito importante. Essa live aqui, né, eu tô abrindo a minha cabeça e mostrando o meu raciocínio para vocês. Ela é um curso de astrologia. Essa live aqui, se você ouvir essa live depois, de frente para trás, trás para frente, você vai entender tanta coisa vai cair a ficha na tua cabeça, que você vai falar, caramba, né? Faz sentido. E além de fazer sentido, eu tenho testemunho das minhas clientes, das pessoas que eu faço o mapa de missão, né? Das mentorandas, das minhas alunas, que falam, pô, isso faz todo sentido, abriu uma chave aqui na minha cabeça. Porque ela é uma chave, parece que quando você ajusta, sabe aquela chave de cofre? Que você gira um pra cá e você viu que deu clique. Você gira outro pra cá e você viu que deu clique. Aí você vai girando, de repente você viu que deu todos os cliques. Então, é isso, tá? Qual que é o princípio do mapa de missão de vida? O princípio do mapa de missão de vida é que você é um duplo. Como assim, Jara? Você é um ser duplo, um duplo dentro de um duplo. Quando o espermatozoide entra na célula, ele fica unitário, depois ele cria um duplo. Depois ele cria outro duplo. Célula, procura livro de biologia, fecundação. As 4 primeiras divisão celular. É mais ou menos isso daqui, né? Eu sou um duplo de quê? Eu sou filha do planeta, então eu sou um fruto do planeta. Não importa a teoria evolucionista, geracionista, teológica, não interessa. Eu estou na Terra, portanto, eu sou filha da Terra. Se eu sou filha da Terra, se meu corpo foi feito do pó, ou se eu descendi do nosso primo primata, não interessa, eu carrego memórias desse lugar. E essas memórias, elas passam por atualizações, certo? Então, o que acontece? Se eu considerar a Terra como um lugar e um organismo gigantesco em evolução, eu sou um fragmento dessa força de evolução e eu estou evoluindo junto. Portanto, eu já fui pedra, eu já fui planta, eu já fui bicho, já fui primata, gente, lá do início da construção humana, e agora eu sou Madame Jara aqui na frente da tela do celular falando com vocês. Com vocês a mesma coisa. Então, ponto, nós somos frutos do planeta. Acompanha comigo o raciocínio que vai dar bom. Segundo, para formar o duplo, nós somos filhos dos nossos pais. Porque não importa hoje qual é a tua condição e a tua relação com a tua família, você veio deles. Isso é inquestionável. E até o momento não existe outra maneira de se fazer menino no mundo que não seja pai e mãe. Então precisa de um homem, precisa de uma mulher, e entrou ali, o pênis na vagina, aconteceu a criança. Então nós somos filhos desse duplo. Isso é imposto em nós. Eu não tenho como fugir disso. Aí, nós estamos no planeta. Nós estamos aqui em acontecimento. Eu sou uma pessoa, eu cresci, eu passei pelas minhas questões, pelos meus reveses na minha vida. Eu conheci pessoas, eu sofri, eu chorei, eu ri, eu conquistei, eu pari 3 filhos, pronto. Eu estou usufruindo desse planeta e eu estou usufruindo de tudo que a minha família me deu, por mais que eu considere algo faltoso. Não interessa, eu estou funcionando. Tô com meus defeitos, mas eu estou funcionando. Então, como a Terra é um duplo,
E se eu ganhei tudo isso, eu preciso devolver. Isso aí é lei da correspondência, lei da correspondência acontecendo no sentido do que está dentro e que está fora, dualidade, né? Causa e efeito, são leis herméticas. Aliás, não tem lei da correspondência aqui não. São leis herméticas que estão em atuação nesse momento. Então, se eu recebi, eu vou devolver. Eu tenho que devolver. Quando eu tenho que devolver alguma coisa com o meu corpo, eu estou fazendo o meio do céu acontecer. Por quê? O meio do céu é o meu papel social, ele é feito no momento da fecundação, quando eu estou dentro do corpo da minha mãe. E a minha mãe, naquele momento, ela tem um olhar sobre o mundo, ela olha o mundo e ela fala, caramba, esse é o território que eu vou andar. Eu preciso me proteger disso, para proteger minha cria. E eu preciso usufruir disso para abastecer minha cria. Essa é a primeira informação que você, enquanto célula, recebe do mundo. Isso cria em você uma janela, um mundo de possibilidades, né? Onde você fala assim, quando eu crescer... Gente, tudo isso é inconsciente, tá? Ou no mundo espiritual. Aí você considera o que você achar mais conveniente. Quando eu crescer, eu vou me abastecer disso que mamãe abasteceu e eu preciso resolver esse problema aqui, senão eu morro. Lei da sobrevivência. Então, o teu corpo, ele já nasce predisposto, e isso é memória celular, aí vocês podem procurar em outras medicinas o que isso significa. A psicologia tem um olhar, os processos sistêmicos têm outros olhares, existe uma lógica nisso, é óbvio que tudo que a mãe está absorvendo quando eu tô na barriga dela, eu vou canalizar e vai ficar entranhado em mim de alguma maneira, entendeu? Então, dá para vocês conseguirem acompanhar. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Eu tô conseguindo me fazer entender? Porque quando eu começo a falar de mapa de missão de vida, eu realmente entro dentro dos meus arquivos, e os meus arquivos, eles são naquele estilo lá dos post-it. Então, às vezes eu posso falar um monte de coisa ao mesmo tempo que não faz sentido para vocês. Então, enquanto eu vou dar meu gole de café, me fala se eu tô conseguindo me fazer entender até aqui nos pontos vitais. Tô? Então, beleza. Então, eu vou continuar. Então, nesse momento, o meu corpo, ele tá potente e alerta e atento a buscar estar em meios sociais que remontam o útero da minha mãe. Né? Então, os mundos que eu vivo, as oitavas acima das sofisticações que eu alcanço nos mundos sociais, são todos oitavas do momento em que minha mãe descobriu quando ela estava grávida de mim. Ponto. Tem livro de astrologia médica que explica isso. Isso também não foi eu que inventei. É uma mistura do que eu colhi com o que eu fui costurando, daquelas coisas de pai e de mãe, de trabalhar muito mais os elementos, porque os astrólogos não trabalham os elementos, o povo fica em característica de signo. Eu gosto do começo, eu gosto daquilo que ainda não foi contaminado pela ideia do ser humano. Acho que porque, né, eu tenho muito planeta escorpião, eu sou desconfiada. Quando eu pego um livro, eu pego logo 10 ao mesmo tempo, para ver se tá coerente. Se não tiver coerente, eu já falo, opa, aqui eu não vou andar. Por essa terra eu não vou andar, terra de ninguém eu não ando. Entendeu? Então, o meio do céu é um lugar onde eu devolvo para o planeta uma contribuição, que é o meu desenvolvimento, e que no nosso mundo, sobrevivência significa trabalhar. Mas para algumas pessoas, sobrevivência ainda significa casar. E aí o povo fica tudo louco comigo, porque eu pego um monte de mapa e falo assim, ó, você precisa de casar. E aí o povo, mas como assim? Eu sou independente. Mentira, você não é independente. Você precisa casar, você é marido rico. Aí minhas amigas mana, elas piram, as mana pira. Tudo me odeia, mas volta pra fazer mapa comigo todo ano. Então, gente, nós temos aí esse primeiro duplo do corpo, ele ficou claro. Eu ganhei um corpo, eu devolvo alguma coisa pro planeta com esse corpo, né? E de preferência, para a minha saúde, para a saúde do planeta, que eu não fique andando em círculos, que eu não fique repetindo o caralho dos traumas da minha mãe na gestação.
nem meus traumas de infância, que eu atualize isso, sofistique para que eu chegue em oitavas acima, né? Sabe o que é oitava acima, gente? É que nem música, sabe? Dó, depois vai dó. Eu não sei fazer o dó, mas não tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí outro dó, aí outro dó, e tem aquele dó que quebra as taças. Então, escolha quebrar as taças, né? Sofistique-se. Esse é o primeiro duplo, o duplo do corpo. Aí a gente tem o duplo da alma. Vocês percebem que esses duplos se encontram? Percebam. Ou assistam esse vídeo mais vezes. Duplo da alma. Eu vim numa família com uma história X, Y, Z, com problemas X, Y, Z, com qualidade X, Y, Z, né? Olha eu aqui, louca de pedra, surtada, falo com as paredes. Imagina se eu tivesse vindo com outra família, ia conseguir fazer isso? Não ia. Então eu estou desenvolvendo a minha vida espiritual dentro desse corpo físico que é da Terra e está devolvendo alguma coisa para a Terra. Esse desenvolvimento espiritual, ele precisa de uma história. Essa história é a história dos nossos ancestrais. Pô, se eu tenho um corpo, se eu tenho um meio onde eu posso me desenvolver, se eu herdei causos da minha família para alimentar a minha jornada e eu conseguir me desenvolver, o mínimo que eu tenho que fazer é liberar os dilemas dessa família. Porque elas também estão no planeta, também estão entregando alguma coisa para o meio social. E aí eu costuro o meu primeiro processo evolutivo, que são os primeiros 4 pontos vitais. Os duplos do corpo e os duplos da alma. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? A partir do momento que eu entro na Terra, eu tenho um corpo para trafegar aqui, né? Ó, o corpício aqui da dama, cada vez maior. Preciso fazer alguma coisa grande para fora para ver se eu paro de crescer aqui dentro, né, gente? Isso é lei da correspondência. As outras leis é causa e efeito, da polaridade, eu me confundi lá no comecinho do vídeo. Então, eu preciso devolver para minha família uma liberação. E esse preciso, por mais que aparentemente seja livre-arbítrio, não é. Porque eu só alcanço uma outra oitava no mundo da espiritualidade, enquanto essa costura, Lady Jara, Madame Jara, quando eu resolvo a minha família. Então eu posso escolher não resolver, mas eu também não vou sair do lugar. É que nem o Ford, quando ele criou a Ford. Ele falou, você pode escolher qualquer cor de carro, desde que ele seja preto. Então, o universo, ele falou assim, você pode escolher qualquer hora de resolver os seus dilemas familiares, desde que seja agora. E quando você resolve, quando você alimenta os teus 4 pontos vitais, você acessa o quinto, que é a fortuna, que é justamente o agora, o aqui e agora. E o aqui e agora, ele é mágico, porque ele é a única coisa que existe e você só consegue acessar agora. Aí começa a viagem de droga. Eu juro que eu tô tomando café, ó, não tem droga aqui, né? Então, lá nas 3 mensageiras, para quem participou, foi um evento que eu fiz no começo do ano, aqui no Instagram, eu me experimentei para fazer alguma coisa no dia de Reis, porque eu precisava fazer alguma coisa no dia de Reis, né? Que são os 3 Reis Magos, me arrisquei, foi muito legal, foi muito lindo, muita gente participou, foi maravilhoso. Mas o que a gente conversou lá para explicar o que é os pontos vitais? Eu dei o exemplo do filme Encanto, né? Eu não sei se vocês já assistiram o filme Encanto, que é um filme da Disney, e tem um momento que uma criança, ela recebe o dom dela, e o dom dela tá dentro de um quarto, né? E na hora que ele encosta na maçaneta, olha, chega e me arrepia isso, gente, eu sou muito emocionada. Na hora que a criança encosta na maçaneta, a porta brilha. E na hora que ela abre a porta do quarto, o quarto se constrói naquele momento. Aquele quarto já existe, mas ele só se constrói quando o menino abre a porta. E esse quarto, ele é infinito. Olha, gente, eu tô toda arrepiada. E esse quarto, ele é infinito por dentro, né? Ele é um universo. Aquela porta, ela é um símbolo do agora, né? Do que eu consigo acessar quando eu abro a minha fortuna no agora. E todo dia, toda hora eu posso abrir a minha fortuna, né? Então, hoje,
pode ser que eu esteja abrindo a minha fortuna nessa live, né? Porque eu tô tão emocionada. Então, eu tô abrindo a minha fortuna e aí um universo começa a se criar. E eu posso voltar para esse universo todo dia e criar mais, e criar mais, e criar mais. E ele é o meu infinito interior. A fortuna no mapa é um cálculo que não fui eu que inventei. É um cálculo lá dos helenísticos, mas que ficou muito conhecido com os árabes, né? Porque teve um momento da astrologia que os árabes sentaram o pau fazendo astrologia e tem material pra caralho de árabe. Mas a fortuna já é anterior a isso. E aí não se sabe de onde foi. Porque o período helenístico é um período de compilação das astrologias dos babilônicos, dos egípcios, dos caldeus, do povo todo lá da época de Cristo, de Baal, da besta fera, essas coisas todas. Então, a fortuna é um cálculo que consiste em fazer uma soma ou subtração, dependendo do horário que você nasceu, do ascendente, que é o corpo, do Sol e da Lua. Entendendo que se eu integro esses 3 pontos, se eu consigo ancorar a energia desses 3 pontos, eu chego nesse lugar de criação de novo, que é a tal da atualização que eu vim fazer, tanto para mim, quanto para minha família, quanto para meu espírito, entendeu? Então, isso é louco demais. Se você entender esses 5 pontos, os outros pontos são melhor resolvidos. Então, é óbvio que para algumas pessoas, todos esses pontos vão estar num lugar só do mapa, né? Para outras pessoas, não. Então, tem gente que nasceu numa lua nova, automaticamente a fortuna está no corpo. Então, essa pessoa precisa voltar muito pro corpo dela. Ela precisa entender muito como é que funciona o próprio corpo, entendeu? Tem pessoas que nasceram na lua cheia, a fortuna é o outro. Então, eu tenho que ir em direção ao outro, é no outro que eu vou entender os meus segredos. Me relacionar é importantíssimo. Dependendo do horário que você nasceu, se a lua tá crescente ou se a lua tá minguante, ou ela tá na casa 10 ou ela tá na casa 4. Então, a casa onde a fortuna tá é uma síntese de como é que você libera essas questões que você veio atualizar. E aí, quando eu tô falando de liberação, não tem um princípio de castigo, nem de punição, não tem nada disso. A astrologia, ela é pré-cristã. Esse princípio de castigo, ele é cristão. Antigamente existiam suas leis e suas punições, mas o raciocínio era outro. E tem que entender que a astrologia vem dessa época. Por mais que a compilação da astrologia helenística seja ali do século I depois de Cristo, o cristianismo ainda não estava fincado. O cristianismo veio entrar com força no nosso rabo, na vida da gente, depois. E, gente, eu não tô falando isso falando que eu não sou cristã, pelo contrário, tá? Nossa Senhora tá aqui, ó, todo dia eu tô batalhando junto com ela. Mas o cristianismo entrou com força no conceito de culpa, botou no nosso rabo, a gente comeu esse reggae e tudo a gente sente culpa. E aí a gente vai calcular um mapa de missão vital, de missão de vida, a gente olha lá pros pontos vitais, aí olha a casa 12 cheia de planeta e vai, eu fui uma pessoa horrorosa na outra vida e agora eu vim pagar pecado. Ai, gente, não vai rolar. Vocês vão pirar. E o interesse aqui não é vocês pirarem, né? O mapa astral não é pra gente pirar. O mapa astral é pra gente não pirar. É pra gente falar, bicha, não faz a louca. Volta pra terra, Alice. Solta o balão, padre. Não vai virar o padre do balão, entendeu? Peraí. Tá muito longe. Então, o intento com o mapa astral é entender como é que a gente funciona. Quando eu entendo que o meu corpo tem uma força, o meu meio do céu tem uma força, o meu ascendente tem uma força, a minha lua tem uma força e a minha fortuna tem uma força, o que eu posso fazer conscientemente para resgatar o meu caminho? Eu alimento essas energias. Aí você precisa entender um pouquinho de signo, de elemento, de planeta, porque às vezes, lá no meu corpo, o meu corpo é o meu ascendente, tá, gente? Por que meu corpo é meu ascendente? Porque o ascendente é aquilo, é o ponto do mapa astral, que é um cálculo hipotético, né? Que vai compreender que aquilo que está ascendendo, ou seja, subindo no leste, é a união do céu com a terra. E por ser a união do céu com a terra,
ele se cristaliza numa forma. E essa forma é o corpo. Esse corpo pode ser o corpo da pessoa, pode ser o corpo do teu gato, pode ser o corpo do casal, se você estiver fazendo o mapa do início de namoro, por exemplo. Tudo pode ter mapa. Tudo que tem mapa tem corpo. Tudo que tem dia e hora tem corpo. Pode ser a coisa mais abstrata. Eu tive um sonho, vou fazer um mapa do sonho. Ele tem corpo. A hora que você fez tem corpo. Então a gente também precisa sofisticar, né, os nossos conceitos de corpo. Porque nem todo corpo eu pego. Nem todo corpo eu consigo tocar. Mas isso não quer dizer que ele não opere na sua vida. O corpo social, né, as regras do corpo social, elas operam na tua cabeça aí 24 horas. Tem muita gente que enlouquece, surta, perde a sanidade tentando agradar esse corpo social como se ele fosse um pai, como se ele fosse uma mãe. Então, assim, tudo que nasce tem corpo. Tudo que tem data e hora tem corpo. E tudo que tem data e hora tem dois corpos. Um corpo que precisa ser alimentado num sentido mais privado, vamos trabalhar com conceitos populares. E um outro corpo que precisa ser alimentado num sentido mais público. Aquilo que eu boto pro jogo em público é aquilo que eu vou dever satisfação para a sociedade. A sociedade precisa saber o que está acontecendo ali. A minha vida privada nem tanto, a não ser que a alma do meu corpo esteja lá no público. Aí é um papo para uma outra live. Nessa daqui eu quero que vocês se concentrem em entender o quê? Você, né, pessoa que escolheu ter uma vida pautada na espiritualidade. Depois que entrou na espiritualidade começou a surtar. Não tem mais paz. Acabou a paz. Eu entrei na espiritualidade para ter paz. E aí minha paz acabou? Você começou esse processo errado. Você não, na espiritualidade você não vai ter paz, você vai ter plenitude. E plenitude no mundo significa lidar com o que é gostoso e com o que é doloroso. Com o gozo e com a dor. E isso é ter plenitude, né? É ter maturidade para fazer isso. Considerando que nós somos uma sociedade de pessoas infantis e vamos ficar cada vez mais infantilizados, porque só a criança faz o que quer, o adulto faz o que se requer, né? Vamos precisar bater nessa tecla de mapa de missão de vida. Como é que a missão de vida pode te ajudar a voltar para a Terra? Olhe para os seus corpos, alimente os seus corpos. Como é que eu vou alimentar meus corpos? Vamos pelo começo. Hoje, descobre qual é o elemento dos seus corpos. Então, pega um papel e coloca ascendente. O signo é de qual elemento? Terra, água, fogo ou ar? Ah, é terra. Então, eu preciso alimentar o meu corpo de rotina, de método, de paz, de... Não é a paz do TikTok, do Instagram, que o povo tá... eu tô falando de uma paz de centramento, né? Normalmente os corpos de terra precisam comer, precisam dormir muito. Então vamos pegar assim, vamos pensar nos elementos e vamos distribuir para todos os pontos, certo? Meu corpo físico de terra, ele precisa disso. Ele precisa de tempo, ele precisa de paz, ele precisa comer, ele precisa começar e terminar. Senão ele surta. E você precisa do teu corpo físico inteiro, porque sem ele não tem os outros corpos. Filha, a gente precisa do corpo físico, a gente está na Terra. Então esse negócio de achar que o corpo físico veio só para carregar a cabeça é furada. Você vai ficar doida. Você tem que saber o que o seu corpo precisa, para você dar para ele o que ele precisa. Meu corpo social é de terra, então na tua sobrevivência, seja ela qual for, no casamento, na ONG, na igreja, no trabalho, não importa a maneira que você escolheu para sobreviver. Eu não vim aqui para fazer julgamento moral da tua vida. No meu lugar de sobrevivência, eu preciso de técnica, eu preciso de método, eu preciso de rotina, eu preciso otimizar o tempo, mas para eu otimizar o tempo eu preciso descobrir como é que eu compilo isso, como é que eu compacto isso. Eu preciso de um dia de cada vez, eu não posso deixar para a última hora. Então, se você tem um corpo de terra, seja ele qual for, você precisa entender como é que o elemento terra funciona. E isso é o que eu estou tentando trazer aqui, que vocês podem ter essa contribuição hoje. Isso vai trazer centramento para vocês. Porque tem dia que a gente acorda, a gente não sabe o que a gente veio fazer no planeta.
E quem escolheu trabalhar com espiritualidade, o terapeuta que escolheu abandonar a profissão para virar terapeuta, ele se perde a cada meia hora ele se perde. A cada meia hora ele não sabe o que ele está fazendo. Porque ele é burro, porque ele é incapaz? Não. Porque a gente precisa repetir pra gente o tempo todo dia, o que a gente veio fazer aqui, porque nós estamos no modo operandi de quase 2000 anos de gado. E não importa se você é o boi magrinho ou se você é o baby beef, você vai ser gado do mesmo jeito. Você nasceu para ser governado. E quando você quer se governar, você tem que repetir o mantra para você o tempo todo. E se a afirmação de positividade não está funcionando, acredite, volta para a terra, volta para os elementos que vai dar bom. Começa pelos elementos, depois eu vou fazer live de missão de vida só falando de signo, depois vou fazer live de missão de vida só explicando melhor as casas, mas vamos voltar para os elementos para a gente não surtar, tá? Não vamos surtar. Então vamos continuando o nosso rolê, certo? Sol de terra, o teu desenvolvimento espiritual, ele não é com saltos quânticos. Não é, meu amor. Se você é virginiano, taurino, capricorniano, seu desenvolvimento é todo dia, um pouquinho de cada vez. Você mastiga, digere, engole, rumina. É assim. Não fica olhando para tua amiga Ariana, Leonina, que hoje estava na miséria e que amanhã conquistou o universo. Não vai rolar com você. Nossa, Jara, você tá... Eu tô falando que para signos de terra, a coisa é no ritmo do planeta. O planeta demorou 6 bilhões de anos para chegar no formato que ele tá. Mas aí a taurina, a virginiana e a capricorniana quer fazer para amanhã. Não vai. Não vai. A gente precisa entender que existe uma lei nesse planeta. E a Terra funciona no ritmo da Terra. Se você tem outros corpos que funcionam com outros elementos, aproveita eles para dar o salto. Mas quem é de terra vai ter que fazer o passo a passo, ponto, acabou. Se tua lua é de terra, lua em touro, lua em virgem, lua em capricórnio, o teu processo de liberação familiar, o teu processo de liberação de alma, ele também é a passos lentos. Ele não vai acontecer com a Disney que você está sonhando. Volta para a terra. Quem é de terra precisa voltar para a terra, porque assim você consegue alimentar o teu corpo. Tem algum corpo vital, algum ponto vital na Terra? Volta para a Terra. Entenderam? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Fala aí. Quem chegou agora, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Hoje a live é de pontos vitais. Uma live bem voltada para a gente não enlouquecer. Tudo que eu for falar para vocês vai ser o guia astrológico para o terapeuta feliz, para o espiritualizado feliz. Porque a gente não precisa se tornar gratiluz para ser feliz, porque isso não traz felicidade para ninguém, né? Mas também a gente não precisa ficar dentro das trevas o tempo todo. Tem a hora certa de descer no umbral e tem a hora certa de ir lá para cima fazer o download. A maior parte do tempo a gente só tem que viver mesmo, entendeu? E a gente tá viajando na maionese. Bom, vou continuar então, certo? Fortuna de terra. A fortuna de terra já é um lugar mais mágico. Por quê? Porque a fortuna é mágica. Então, na fortuna de terra, a pessoa de terra pode ter a multiplicação que ela tanto sonha, desde que ela tenha o quê? A sabedoria da terra, estratégia, método, paz interior, né? Sabe aquela paz taurina que o mundo tá acabando e o taurino tá ali comendo churrasco, bebendo a cerveja, depois ele vai transar tranquilamente, dormir 15 horas seguidas, acordar como se nada tivesse acontecendo. Então, se você consegue exercer em conjunto todas as forças da terra, o gozo do taurino, a capacidade de arquivo do virginiano e o senso multiplicador do capricorniano, meu amor, na casa onde está a tua fortuna, você faz que nem o Mark Zuckerberg, você entra na nossa mente, você entra no nosso cérebro, você consegue proliferar aquilo que você veio fazer na terra de forma abundante, desde que você faça o download das sabedorias, né? Então a sabedoria de terra, ela começa em touro, se atualiza em capricórnio para recomeçar em touro, para se atualizar em capricórnio. Isso é infinito, 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 entendeu? Então presta atenção nesse movimento da terra e tenta ver a tua fortuna, se ela for de terra, como é que ela pode
botar esse negócio para espalhar, para proliferar, para infestar, né? A terra, ela gosta de produzir abundantemente, sem precedente. Você vê que quando a terra está muito injuriada, ela simplesmente lança um vulcão do nada que fica cuspindo fogo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. A terra é assim, só que é no tempo dela. Só que se você consegue ativar a chavinha, bum, ela explode, entendeu? Então, prestem atenção nisso. Se os teus pontos vitais estão em signos de fogo, olha o oposto, né? No sentido de começar e terminar. No fogo, você não necessariamente precisa estar em fase de acabamento para que as suas coisas aconteçam. Quem tem corpo de fogo, sol de fogo, lua de fogo, meio do céu de fogo e fortuna de fogo, a coisa acontece no processo. Tem muita gente com fogo forte no mapa, com corpo de fogo, que está esperando a coisa ficar pronta para depois começar. Aí sabe o que acontece com essa pessoa? Ela entra em depressão. Ela entra em depressão porque o corpo dela sabe que não tem sentido nenhum esperar acabar. Áries esperou alguma coisa acabar? Não, Áries simplesmente foi lá, no meio da bagunça, tava todo mundo sem saber o que fazer. Ele falou, dá licença, é isso aqui que vai começar. Bah! Quebrou uma porta, começou, botou o negócio para correr, incendiou todo mundo, inflamou todo mundo. Áries não precisou fazer nenhum negócio ficar pronto para poder botar a sua ação em prática. Ele pegou o caos e fez do caos o seu primeiro passo. Vou ver o que isso aqui vai dar. Eu não quero nem saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Você tá entendendo? Leão, ele não espera o reinado dele ficar pronto para ele ser rei. Ele já é rei, porra. Ele é rei em andamento. E depois, à medida que ele vai se amadurecendo, ele vira o mestre, se ele foi um guerreiro, né? Todo rei que vira mestre foi um guerreiro antes. Anotem isso daí. Isso é a saga dos corpos de fogo. Não importa se teu fogo está no meio do céu, não importa se teu fogo está no ascendente, não importa se teu fogo está no rabo. Brincadeira. Não importa se teu fogo está na lua, não importa se teu fogo está no sol. Você vai precisar desenvolver o guerreiro que vira rei e que se torna mestre. Porque foi baseado nisso que a astrologia foi construída. Isso é uma egrégora que está na sua mente. Não importa se você sabe disso ou não. Ela está acontecendo. Se um dia você leu alguma coisa de signo e o seu era de fogo, você já acordou essa engrenagem dentro de você. O que o guerreiro tem? Ele tem coragem. Ele não sabe como vai ser o final. Ele não sabe o resultado. Essa é a medicina do fogo. Ela é diferente da terra. Uma não anula a outra. Pelo contrário, em alguns momentos elas se contribuem. Elas se colaboram uma com a outra. Mas é importante a gente parar com esse negócio de querer fazer com que seja tudo do mesmo jeito. Porque não vai ser tudo do mesmo jeito. A terra funciona num modo, o fogo funciona no outro. E no fogo, o que importa é o começo, é o start. Ou o final para gerar outro começo. Ou seja, é o começo. O fogo está sempre no começo. O fogo está sempre no começo. Se o rei acha que ele está com a corda toda, ele vai ser deposto. Ele precisa sempre acordar como se ele estivesse começando o próprio reinado. Não importa se é o fogo fixo de leão. Porque cada elemento também tem seus modos. Eu vou falar sobre isso depois. Mas agora, o que eu quero que você entenda? Você que escolheu o mundo das terapias está enlouquecendo, né? Porque você não consegue finalizar o teu projeto para colocar ele em prática. Se você tiver corpo de fogo, Sagitário, Áries, Leão, seja no ascendente, no meio do céu, na fortuna, na lua, no sol, você não tem que esperar acabar. Você tem que começar agora. Você tem que começar agora do jeito que tá. Você vai se desenvolver no caminho. Ou você acha que o cavaleiro, o guerreiro estava pronto antes de entrar na batalha? Ele tinha uma técnica, mas ele precisava colocar em prática. Ele não é um artesão que vai construir uma obra que vai terminar e vai vender aquilo. Ele não é um artesão. Ele é outra força. É uma força mais espiritual, só que ela mexe com os instintos, não é uma coisa cognitiva. Você aprende uma parte cognitiva, obviamente, você é um ser humano, né? Então, vamos primeiro considerar que a gente é humano. Você aprende uma parte cognitiva.
Mas isso não quer dizer que você tá pronto enquanto você não entrar no jogo. Você só sabe que tá pronto quando você tá no jogo. E você se elabora durante o jogo, leão. Por isso que eu falo que leão não tem coisa de criança interior porra nenhuma. Isso aí é coisa da burguesia, capitalismo, esse combo que foi feito aí com função de alguma coisa que eu tenho certeza que tem um pacto com o Satanás. Mas eu não tô falando disso nesse momento. O que eu tô querendo dizer é que em Áries, você se bota no jogo. Em Leão, você se elabora no jogo. Em Sagitário, você contribui o que você aprendeu. Entendeu? Então, às vezes, você é uma pessoa com Sagitário forte no mapa e você se sente culpada porque você está querendo ajudar as pessoas com aquilo que você acabou de aprender e você não passou pelos outros processos elaborativos, porque o mundo diz que você tem que entregar uma caixinha pronta. E tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. As pessoas de Sagitário, elas estão um passo à frente. Depois elas vão voltar para Áries, depois elas vão voltar para Leão, mas elas vão fazer isso no processo. Elas não vão fazer isso no mundo interior delas. Tá entendendo? Vamos lá. Eu tenho ascendente Sagitário. Eu demorei muito para entender isso. Quando eu fiz meu curso de doulas, eu tinha muito medo de doular uma mulher, porque eu achava que eu tinha que estar pronta. E eu doulei muitas mulheres que deram errado, entre aspas, o parto no começo. Quando eu entendi isso com o mapa, né? Porque eu fui doula e astróloga ao mesmo tempo. Quando essa ficha caiu pra mim, de repente o negócio começou a fluir de tal maneira, eu falei, caramba! Na hora, eu tava ali atendendo uma mulher e o download acontecendo, ó, eu, caramba! Aí tem que ter um pouco de discernimento também pra gente não enlouquecer, porque você tá com a mulher em contração, você tá agachando e levantando, a tua cabeça tá fazendo um download, e aí você tá cuidando daquela mulher, e é massagem, e é grito, e pega pano, e vamos pro hospital, não sei o que, não sei o que, e o download acontecendo, na hora. Eu nunca iria conseguir entender aquilo antes, porque pro fogo a coisa acontece no momento, é espírito. O espírito não vai entregar escrito, ele vai entregar na hora, de acordo com o teu momento presente, com o teu merecimento. Fogo é isso, entendeu? Então, se você tem corpo de fogo, olha bem se você está alimentando esse corpo, dando a ele ação. Se você não der ação para o teu corpo de fogo, ele não vai se desenvolver. Ah, eu tenho um filho, uma filha que tem fogo forte no mapa. Ele tem que fazer. Pensar menos, fazer mais, depois ele elabora. Entendeu? Imagina se o guerreiro for começar a aprender a lei da física que está na espada, e aqui está acontecendo um cosseno, uma tangente. Não existe isso, gente. Ele vai aprender como é que se maneja a espada, ele vai se esquivar e ele vai testar. Ele vai ter que praticar aquela luta, praticar, até entender. Qual é a semelhança da terra e do fogo? Vamos lá. O fogo e a terra não são mentais. A cognição deles é instintiva. Por isso que precisa praticar. Praticar. Fazer. De repente, parece que você entra num estado de transe e aí você, ilumina. Nossa, descobri os segredos do universo enquanto eu consertava um carro. Não tem aqueles livros de mecânico? Tem um livro que fala do mecânico e do sábio chinês, uma coisa assim. O mecânico tá ali, ó. Ele faz tanto aquilo todo dia, tantas vezes, que na hora que ele ouve o ronco do motor, aquilo já monta na cabeça dele e fala, é ali, bora abrir ali. Às vezes ele não faz nada, ele nem liga o carro. Ele fica só olhando. Aí você fala, esse cara tá me enganando, esse filho da puta. Mas ele tá conversando ali com a máquina. Existe uma conversa. Terra e fogo funcionam assim. Quando eu descobri isso para a minha vida, que eu tenho ascendente Sagitário, Fortuna em Leão, Sol em Virgem, Lua em Touro, eu sou terra e fogo. Eu comecei a entender por que eu aprendo uma coisa agora e eu preciso praticar. A primeira vez que chegou meu kit de perfume, eu não fiquei pensando no perfume. Quando eu fiz o curso de perfumaria ancestral, eu comecei a fazer perfume compulsivamente. Gente, eu tenho mais de 300 perfumes feitos aqui. Não sei se eu vou vender um na minha vida.
Mas eu precisava fazer. E aí minha cabeça vai pum, 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 pum. Abre tanta tela e aí fecha as telas. E eu entro num estado de paz. Então, pessoas de fogo e de terra precisam fazer. Só que a terra, ela precisa fazer para acabar. E o fogo precisa fazer para elaborar. Entenderam isso? Faz sentido para vocês? Jaine disse, agora eu entendi a minha necessidade de fazer coisas. Socorro. É, gata. Tá vendo? Entender os elementos já faz cair tanta ficha e o povo fica preocupado se Áries combina com Leão. Gente, isso é tão pequeno em vista do grau que você pode dar na sua vida, entendeu? Entendemos os dois signos de instinto? Vamos agora entender os signos de cognição mental, né? Que é o tipo de inteligência que a nossa sociedade considera. O fogo e a terra, eles possuem uma inteligência muito profunda que a nossa sociedade negligencia, que é a inteligência do corpo e do download, da conexão. Então, pessoas de fogo são muito intuitivas e elas recebem coisas o tempo todo se elas se propõem a entrar em atividade. Pessoas de terra são muito intuitivas e elas recebem das coisas as informações que elas precisam, certo? Então, precisa compreender isso, como é que a gente recebe, como é que a gente entrega. Signos de cognição mental, água e ar. São os signos que pensam. Para estes signos, eu preciso elaborar na cabeça para poder fazer. Vamos comigo? Nos signos de terra eu vou fazendo, fica pronto. Não. Fogo, vou fazendo, fico pronto no processo. A mesma coisa vai acontecer na água e no ar. Na água eu preciso elaborar na cabeça até ficar pronto. Depois eu vou para a ação. No ar eu elaboro enquanto eu estou fazendo. O pensamento vai desenvolvendo no rolê. Você começa o pensamento e aí o pensamento vai desenvolvendo no rolê. É assim que se alimenta corpos de água e de ar, tá? Por que a terra e a água eu preciso finalizar o processo? Porque eles são signos densos que vão para baixo. Se eu tô com um sentimento, uma sensação mal elaborada, água, e eu não finalizo esse movimento da água, eu sou reativa, eu entro em estados de reatividade. Quanta gente intuitiva tem por aí que no meio da intuição, ela já toma uma conclusão e aí ela sai fudendo todo mundo, sai destruindo a vida das pessoas, sai impregnando os outros do mal. Por quê? Porque a inteligência da água, ela precisa começar e terminar. Você está recebendo uma mensagem do teu umbral, ou sei lá, da névoa de Avalon que está circundando a tua cabeça. Não interessa. Essa mensagem precisa começar e ela precisa terminar. Quando você consegue arrematar a mensagem, aí você fala, acessei uma puta fonte de sabedoria. Então, na terra e no fogo, a gente tem a ação. Na água e no ar, a gente tem o saber. O saber que já existe, mas que eu preciso ligar os pontos, água. E o saber que vai ser construído com o agora, ar. Vocês estão entendendo isso? Tá fazendo sentido isso para vocês? Fala aqui para mim enquanto eu engulo mais um gole de café que já está frio, obviamente. Então, deixa eu ver. Gente, eu tava me arrepiando inteiro porque a lua nesse momento está conjunta à minha fortuna. Vocês têm noção? Ou seja, eu estou no meu portal. Ai, que delícia. Então, o que acontece no signo de água? Os corpos de água, sejam eles corpo físico, corpo social, sol, lua, fortuna, não importa qual é o corpo de água. Os corpos de água acessam o saber que já existe a todo momento, tá?
Só que o corpo de água, assim como a terra, o saber precisa ter começo, meio e fim. Por quê? Porque eu estou acessando o caldeirão do mundo. Eu estou acessando o caldeirão do mundo. Se eu não pego aquela coisa inteira, eu faço a louca. E gata, vamos parar com isso. Então, às vezes, a pessoa tem ali o corpo físico de água, é o esponja, né? É aquele famoso copinho de água dentro da geladeira com a cebola aberta. Você vai beber a água tá com gosto de cebola e tá com cheiro de cebola, porque é isso que acontece. As pessoas com corpo de água, depois que elas aprendem a fazer isso, elas se tornam assim aquelas pessoas imparáveis. Por quê? Porque elas sabem que quando elas começam a fazer a captação de um conhecimento, de uma energia, e água é aqui, ó, tá? Se você tem uma água junto com terra, aí você vai botar ela em prática. Mas primeiro é aqui. Sabe, as pessoas de inteligência cognitiva são as pessoas, principalmente da água, que precisam muito de meditação. Porque são pessoas que precisam entender o processo todo antes de sair metendo louco na vida. Porque às vezes sim, você está acessando uma puta de uma memória de dor e aquela memória de dor vai abrir a chave da sua vida. Ó o povo de Escorpião. Ela é a chave que vai abrir as portas da sua vida. E aí, só que você não pode parar no meio e sair matando pessoas. Você tem que terminar. Às vezes lá no final, você já perdoou essa pessoa. No final do acesso daquela memória, entendeu? Água lida com memória. E memória é a merda do mundo que a gente tem que renovar. Ai, que injusto. Não é injusto. As pessoas de água, elas também têm a fonte de sabedoria atemporal. Porque elas estão acessando tudo que já foi feito até agora, mas elas também conseguem chegar em tudo que vai ser feito ainda. Então a água também traz futuro. A água também é dentro do líquido da célula que está o DNA, que é o que a gente vai se tornar. Dá para prevenir doenças, dá para criar formas diferentes com o DNA. Então a água é uma fonte profunda de sabedoria. Mas é uma fonte profunda de sabedoria que você precisa começar, entender o meio e terminar. Não tem como a pessoa de água ter saúde se ela deixa vários processos inacabados. Então, se você tem signo de água em algum ponto vital no teu corpo, você vai ter que revisitar os teus processos internos sempre e começar, ter o meio e acabar. Meio do céu, a tua profissão provavelmente precisa de ter esse conhecimento integral. São pessoas que provavelmente vão procurar profissões para cuidar do outro, então você precisa ter toda a formação. Não dá para você meter o louco, né? E no meio da tua formação você já sair fazendo um monte de coisa, porque o final é muito importante também. Precisa do arremate. Então quem tem água forte no sol precisa se desenvolver ali por inteiro, senão vocês enlouquecem. Lembra do Raul Seixas? Lembra da Elis Regina que eu falei ontem? Eles tinham água no sol. O que eles fizeram? Eles começaram a viver vários processos ao mesmo tempo, não terminou nenhum, pirou o cabeção. Porque é aqui, ó, a água, ela vai ser entendida aqui. O ar vai ser entendido aqui. Só que diferente do ar, a água precisa ter começo, meio e fim. Porque as coisas telúricas, elas têm forma pronta. As coisas da terra têm forma pronta. A terra e a água são da terra. O ar e o fogo são do céu. Eles não têm forma pronta ainda. Eles estão no mundo das infinitas possibilidades. Pela via do instinto, que a gente vai chamar de instinto para poder comunicar. Mas, na verdade, eu estou falando das inteligências não cognitivas convencionais. Mas ali tem inteligências acontecendo, né? Ao passo que o ar, ele vai falar da mente, da nossa capacidade de inteligência cerebral. Aqui, ó, massa cinzenta, né? Então, quando eu entendo que a saúde do meu corpo vital é de água, eu tenho que entender que eu vou acessar coisas múltiplas, mas que eu preciso pegar o fio da meada e narrar isso até arrematar. Eu não posso deixar a ponta solta. Não posso. Às vezes a fortuna da pessoa é no signo de água e ela precisa fazer esse arremate. A porta só abre quando ela fala:
Caramba, aí entendi tudo. Aí ela vai lá e abre a porta, aí a porta brilha para ela, né? Que porta brilha no signo da água? A porta do conhecimento, a porta da sabedoria. A porta da sabedoria do que já tem aqui. Só que o que já tem aqui para nós que estamos no hoje é só o que existe até hoje. Mas o que já tem aqui já tem até o fim da Terra. Aqui também é papo de maconheiro. Mas a gente vai fazer assim no café da manhã mesmo. Então a porta que eu vou abrir hoje, ela vai até o fim dos tempos que a Terra vai ter. Entendeu? Então a água pode encontrar um lugar de sabedoria. Puta que pariu, uma sabedoria incrível. A proliferação da água é essa. Da mesma forma que o fogo também vai encontrar esse lugar de sabedoria, mas é uma sabedoria mais de ascensão, né? É uma sabedoria de ascender. Você consegue como a sabedoria do fogo de ascender? Quando você faz e você confia no teu instinto de tal maneira que você nem pensa mais. E aí você sai abrindo portas e portões e portais e janelas, entendeu? E aí o negócio fica muito louco. A água é do mesmo jeito. Só que a água, ela vai trabalhar com o quê? Ela vai trabalhar aqui dentro, na tua caixa preta. Você vai entrar na caixa preta do teu cérebro, da tua alma, e você precisa entender tudo. Você não pode diagnosticar um rolê ouvindo até a metade da fita. Você vai ter que ouvir tudo. Aí a galera de água pira, porque elas se misturam com os sentimentos, elas não separam os elementos da própria vida, porque se ela separasse nesse sentido que eu estou explicando aqui, às vezes ela tem um corpo de água, o corpo dela é muito louco, né? Mas o trabalho dela é de terra e a lua dela é de fogo. O que ela podia fazer? Botar esses elementos para fazer, enquanto ela tá viajandona aqui, ó. Jara, tem como fazer isso? Tem, mas você vai ter que parar para pensar. Aí entra, né, o ar. Todo mundo tem ar em algum lugar no mapa. Você pode não ter planeta, você pode não ter ponto vital, você pode não ter nenhum símbolo importante no ar, mas você tem ar no teu mapa porque você está na Terra. E todo mundo que está na Terra tem terra, fogo, água e ar no mapa, né? O ar é quem vai perceber as coisas, dar nome para as coisas, mas vai deixar as portas abertas para o novo. O ar é a própria criação do novo. O ar é o sopro divino. Quem tem ar nos pontos vitais vai elaborar o processo no caminho. Você vai pegar e vai falar, porra, aqui eu tenho uma folha, tem coisa escrita, aqui eu tenho um copo. Pronto, o que eu posso fazer com isso? Né? E aí eu vou imaginar na minha cabeça, eu amassando a folha, botando no copo, comendo folha molhada. Não vai rolar. Entendeu? Na minha cabeça, a parte do ar, ela acontece aqui dentro. Eu monto, desmonto, monto, desmonto, monto, desmonto. Esse montar e desmontar é a teoria das novas possibilidades. Como é que eu sei que você que tem ar no mapa forte está fazendo errado? Quando você quer concluir as coisas, o ar não conclui nada. Se você tem muito ar no mapa e você tem muita certeza, você está fazendo o ar errado. Você vai entrar em depressão já já. Como assim, Jara? Exatamente. O ar é a pergunta, ele não é a resposta. A resposta é a água. Mas a resposta da água é para quem tem cu, né? Para quem tem cu para aguentar o processo todo. Então, se você tem o ascendente em signo de ar, o meio do céu em signo de ar, o sol em signo de ar, a lua em signo de ar e a fortuna em signo de ar, e você tem resposta pronta para tudo, você tá com uma bola de ferro amarrada no seu pé, impedindo você de voar. Porque a tua obrigação é começar a criar o que ainda não existe, junto com o fogo. E se você está preso nesse paradigma que está posto, você vai ter um cérebro voltado a criar problema na sua cabeça, porque ele precisa criar um novo. Não importa se você escolheu não criar, o teu cognitivo vai criar alguma coisa nova. Então a gente está vendo a sociedade que a gente vive
com doenças psiquiátricas novas, com problemas novos. Nunca tem soluções novas. Raramente nós temos algumas soluções, né? As soluções são sempre muito distrativas. Não entendam solução enquanto vida confortável, porque a vida confortável está mais para um problema do que para uma solução. Eu estou falando de solução de alma, a gente está falando de propósito aqui. A gente está falando de missão de vida. Então, se você for pensar no propósito de Moisés, Jesus, Abraão e nos propósitos que a gente tem hoje, a gente só está criando merda mesmo. Entendeu? Então, quem tem signos de ar no mapa e tá cheio de conclusão, cheio de razão, você vai afundar. Porque o ar, ele não tem certeza de nada. É justamente aí que acontece o novo. É justamente aí que o pensamento começa a se desenvolver. Porque o cérebro é um negócio tão mágico que ele está o tempo todo criando novas conexões. E se você não está estimulando o teu cérebro a criar novas conexões, porque você está em todas as respostas, para que você precisa de novas conexões? Você já sabe tudo, você não precisa de novas conexões. A vida já está posta, a vida é isso. Então, filha, você vai deprimir. Você vai entrar em processo de depressão, você vai achar que a vida é uma merda, aí você vai ver as outras pessoas de ar, né? Os signos do vento que estão ventando para novos horizontes, se questionando ao invés de ter certezas, essas pessoas rindo, essas pessoas com leveza, porque sim, o elemento ar, ele é irritantemente otimista, entendeu? Célia falou, amo, eu acabo de entrar, ela fala que eu vou afundar. Olha aí, ó, cheia de certezas e conclusões. Qual é a pergunta que você tá fazendo para você nesse momento, amiga? Entendeu? Aí o signo de ar, quando ele vê o ar, né, na pergunta, crescendo, expandindo, criando, ele fala, nossa, a vida é uma merda. Eu conheço uma pessoa da minha vida íntima, né, que tem o meio do céu em ar. E ela é cheia de respostas, né? Cheia de respostas. Todas as respostas do universo ela já tem. E eu falo, qual a pergunta? Ah, ela é você que esses negócios de pergunta. A gente tem que exercitar isso, né? Porque o elemento ar, ele não acontece com a finalização. Ele acontece sem a resposta. Todo mundo que tem o corpo de ar, olha aí, Célia, anota isso. Sol em signo de ar, lua em signo de ar, fortuna em signo de ar, meio do céu ou ascendente em signo de ar, precisa de perguntas, não de respostas. Como é que eu alimento o ar? Com perguntas. Para quem tem ar forte no mapa, as teorias de barra de Axis e essas coisas todas que trabalham com perguntas são bem legais, né? Só que como eu estava falando no comecinho aqui, a gente tem todos os elementos. Então é importante nós sabermos quem está fazendo o quê. Então a água, ela está começando e terminando um processo emocional. Se você tem água forte, uma lua em água, um ascendente em água, esse é o lugar de você tomar conclusões. Mas sabe o que as pessoas normalmente fazem? Quando elas vão lidar com os sentimentos, com as emoções, com as questões mais densas, como nós somos de uma geração de gente infantilizada, na hora do meio do acesso ali ai, não aguento mais, isso é injusto, tô indo embora. E aí pronto, aí ela quer fazer da água o ar e do ar a água. Vocês estão sacando a logística da loucura humana, né? Então, qual que é o que eu desejo ter passado para vocês aqui nessa live hoje, né? Que vocês entendam que astrologia não é só coisa complicada. Astrologia é isso aqui. Se você pega o teu mapa e aí você olha o teu mapa, esquece signo hoje, nesse momento. Esquece signo, esquece planeta, esquece casas em especial. Pega só os 5 pontos vitais, olha os elementos dele e veja se você está alimentando esses elementos de acordo com a natureza de cada um, né? Se eu estou alimentando a terra com ação e com finalização, se eu estou alimentando um fogo com ação sem finalização, se eu estou alimentando a água com pensamento e finalização, e se eu estou alimentando o ar com pensamento aberto. Se eu estiver fazendo isso com os meus 4 elementos, gente, eu já consigo melhorar a minha vida e chegar num ponto de ter mais tranquilidade interior.
Agora, se eu fico querendo fazer comigo o que o sistema tá mandando eu fazer, aí tem outra coisa, viu? Outra coisa muito importante. O ar, ele é uma ferramenta obediente. Ele vai obedecer o comando de quem manda mais. Lembra que eu fico falando do gado, do baby beef, né? Você tá achando que só porque você é um baby beef, você não é gado. Você é gado também, entendeu? Então não importa o teu nível de elaboração, de sofisticação. Se você não se governa, se não é você que manda nos teus pensamentos, e se você tem o ar forte e você tem tido muito mais resposta do que perguntas, você está usando o teu ar de forma errada. Isso pode explicar porque que a tua vida não tá andando. Isso pode explicar por que os teus clientes vão embora, né? Imagina que eu sou uma terapeuta cheia de elemento ar no meu mapa. Aí o cliente chega e eu não faço perguntas para ele. Como vai ser a condução desse atendimento? Né? Eu já dou o diagnóstico para o cliente. Agora, se eu tenho a água forte no meu mapa, meu amor, eu olho para o cliente, eu sei o que ele está passando, eu não sei porque eu sou especial, eu sei porque eu estou sentindo aqui dentro. O cliente chega e eu já estou cagando com diarreia, eu já estou vomitando, minha cabeça já deu enxaqueca, né? Quantas pessoas de elemento água fortes chegam na casa de alguém e voltam com a doença todinha da pessoa para dentro da própria casa? E isso é a água, você faz o download da pessoa ali. Você é o copinho de água aberto dentro da geladeira com cebola sem estar na vasilha. Quando você vai beber a água tá com gosto de cebola. Isso não é porque você é uma pessoa especial. Ai, eu sou uma pessoa quântica. Não, isso é porque é água. A água funciona assim. Vamos parar de... É água, é água. Cláudia falou, aí junta água e ar. Aí, Cláudia, é a hora que você tem que separar as cores. Não pode juntar as cores, né? A tua disciplina, aí também, vamos falar de disciplina. Entra a questão do rigor e do autogoverno. Se eu sei que eu tenho uma tendência para ser louca de internação, que nem Cláudia, que tem metade dos planetas em água, metade dos planetas em ar, eu tenho que dividir a função deles. Olha, você vai fazer isso daqui só nesse setor. E você vai fazer isso daqui só nesse setor. E quando eles quiserem misturar, porque eles vão querer misturar, você fala, opa, quem manda nessa porra aqui sou eu. Separa os irmãos, entendeu? Isso é autogoverno. Só que eu só tenho como me governar, como ter disciplina e rigor comigo mesma, se eu conheço a caralha do meu mapa. Agora me digam, é difícil? 4 elementos? Não é difícil, velho. Vocês podem sair hoje daqui dessa live, pegando o mapa de alguém e já fazendo assim, dando conselho. Não é pra fazer isso, tá, gente? Não seja aquela pessoa que quer mudar os outros. Mas faz isso. Pega o teu e fala, bora dividir as cores. Bora dividir as cores. O povo do fogo vai fazer assim. O povo da terra vai fazer assado. O povo da água vai fazer frito. E o povo do ar vai fazer cozido. Entenderam? Isso aí você com seus fragmentados, tá? Não é pra você... Entendemos todos. Me digam se não melhora. Faz isso aí um mês. Tenha disciplina para fazer. Nem que você não faça todas. Pega o que tá dando mais defeito, né? Então, assim, repetindo, só para fazer uma síntese. Terra é instinto aplicado para resolver alguma coisa. Então, a terra precisa ter começo, meio e fim. Eu não posso parar o processo da terra no meio. Por isso que a terra precisa de rotina, um dia após o outro, respiro, né? E aí, quando eu abro a fortuna da terra, eu viro Mark Zuckerberg daquele propósito da minha vida. Eu prolifero, entendeu? Essa é a terra. Tem pontos vitais em signos de terra? Faz desse jeito. O fogo, ele também é instinto. Só que ele não precisa finalizar nada, ele precisa botar a mão na massa. A pessoa de fogo que está tentando finalizar alguma coisa para poder começar, ela vai adoecer. Entendeu? Então, bota o fogo para pegar fogo e confia no processo. No meio do caminho, não se preocupe, ele vai se elaborar. O problema do fogo é a nossa falta de fé. A gente não acredita que as coisas funcionam. A gente acha que a gente tem defeito.
entendeu? Então a gente a gente tem falta de fé e aí a gente não bota a coisa para acontecer. Então bota esse fogo para pegar fogo e aí você vai liberando aqui, ó, as labaredas. Opa, deixa eu abafar esse fogo aqui, deixa eu abaixar, entendeu? Você vai administrando. O fogo, ele vai te abrir as portas para ascensão, a tão famosa ascensão, só que não é aquela ascensão do ar que eu terei coisas palpáveis para dizer, é aquela ascensão do inefável. O eu sei que sei, mas eu não sei o que eu sei, eu só sei que eu sei, entendeu? Então o fogo, ele vai te fazer isso, certo? A água, assim como a terra, ela precisa de começo, meio e fim. Só que ela não está no âmbito do fazer ainda, ela está no âmbito do pensar. Então, quando eu estou num corpo de água, seja ele sol, lua, ascendente, meio do céu, fortuna, eu preciso elaborá-lo do começo até o fim. Se eu paro no meio, eu dou defeito. E aí a gente viu Elis Regina, que deu defeito, Raul Seixas, nasceram perto, morreram perto. Por quê? Porque tinha o mesmo tipo de cabeça ali, o corpo vital estava operando da mesma maneira e deu defeito. Então a água, ela precisa começar e a água, ela precisa terminar. Já o ar, assim como o fogo, ele não precisa terminar. Aliás, se você tem muita conclusão, muita certeza, o seu ar está dando defeito, porque aí você não dá espaço para as perguntas que precisam ser feitas para que o novo aconteça. Então, o ar e o fogo são forças que acontecem em movimento. O ar e o fogo acontecem em movimento, certo? Sendo o ar cognitivo e o fogo instintivo. As duas sabedorias têm a mesma importância. As duas, não dá para negligenciar a outra. E a terra e a água também. Se você consegue unir a terra com a água, você produz coisas incríveis. É só ver a sementinha, né? É terra e água. Se você consegue encontrar fogo com ar, você produz coisas incríveis. Então, eu vi vocês falando ali em cima, eu tenho pouco fogo, eu tenho pouca terra. Sim, hoje, a dica que eu tô dando, depois vocês vão voltar. Gente, o Instagram não me derrubou, tô com 1h17, mas eu já vou finalizar, porque eu já tô finalizando aqui. Hoje, a live de agora, eu vou fazer outras ainda ao longo do dia, a live de agora foi sobre pontos vitais. Quais são os pontos vitais? Os pontos que nos dão saúde na vida. Quais são eles? Ascendente, meio do céu, sol, lua e fortuna. E eu tô aqui mostrando para vocês, provando por A mais B, que não precisa saber uma caralhada de coisas para colocar a astrologia em prática. Se você conseguir organizar os 4 elementos e alimentar cada um dos pontos vitais, que nem a gente alimenta um filho, que nem a gente alimenta um santo, que nem a gente alimenta um orixá, se você conseguir alimentar os seus pontos vitais de acordo com aquilo que eles querem ser alimentados, você já volta para a terra na sua vida. Você deixa de ser o balãozinho de hélio deslumbrado que acha que ascensionou e também deixa de achar que é a Perséfone, a esposa do Hades, que você não é, você está na terra. Entendeu? Então, você conseguindo fazer esses downloads, você já consegue organizar a tua vida só com os 4 elementos. Imagina com o restante das coisas. O Aldeci falou, isso é uma aula de faculdade de astrologia. Exato, eu falei para vocês no começo da live. Essa aula aqui, gente, essa aula, ela é um tesouro. A sorte de vocês é que nesse momento a lua está em cima da minha parte da fortuna. Então eu estou inspiradíssima. Olha o fogo operando no processo. Tá acontecendo no processo. Eu não pensei em tudo isso que eu tô falando, mas a coisa tá fazendo download aqui, ó. E sabe por que eu vou? Porque eu confio. Graças a Deus, eu sempre tive uma premonição muito boa e elas sempre deram certo. Então, eu sempre confiei muito mais em mim, no momento presente, em acontecimento, do que na elaboração. Esse é meu corpo. Meu corpo funciona assim. Se vocês conseguirem fazer isso, gente, me contem depois.
Contem nos comentários depois, né? Ah, lembrei, é Humberto Gramaglia. Então, assim, vou botar o livro do Humberto Gramaglia lá no grupo, que eu não posso falar o nome, mas que tá no link da bio, para vocês verem. Dá uma olhadinha no livro. Ele é em espanhol, mas dá para entender, certo? Não sei se eu tô ainda com o download do de astrologia médica. Tudo isso que eu tô falando aqui de livro foi o que eu expliquei no comecinho, né? De onde surgiu, como foi que aconteceu, pipipipopopó. Vou colocar lá também. Quem ainda não fez o mapa no formato de signos inteiros, vai lá nesse grupo que eu tô falando, que lá vai ter o link do videozinho do YouTube das 3 mensageiras, quando eu ensinei o pessoal a fazer o mapa de signos inteiros, tá bom? E me contem o que vocês acharam lá nos comentários. Gente, compartilhe essa live com aquela pessoa que você vê que ela tá tentando sair do lugar, mas ela não consegue. Eu tenho certeza que isso aqui que eu falei pra vocês vai dar saltos quânticos na vida de vocês. E aí a gente começa a entender que por mais que a gente ache que nós somos muito livres, a gente não é livre porra nenhuma. A gente quer encaixotar até as nossas próprias forças, entendeu? Isso é força. Ela tá operando dentro de você. Deixa ela funcionar direito pra você ver como você para de dar defeito. Tá bom? Então é isso, acabamos essa nossa aula de pontos vitais. Depois, hoje, eu ainda quero fazer uma aula de glossário. Por quê? Porque eu quero falar astrologia com alguns termos da astrologia. E eu acho, né, que vocês entenderem alguns termos da astrologia, assim como entender os elementos, dar um pá no cérebro, vocês vão também ter várias explosões no cérebro só com os termos. Os termos da astrologia são uma aula de vida. Eles falam muitas coisas. A gente pensa, vamos pensar aqui, conjunção. Conjunção na linguagem antiga é coito. O que é coito? Coito é fuder, gente. Então, se um planeta está em conjunção com o outro, ele está em coito com o outro. Ele está criando alguma coisa com o outro, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu vou ter condição psicológica de fazer tudo isso hoje, mas eu vou tentar. Se eu não fizer essa, eu tenho outras. Eu tenho mais de 30 aulas só de dicas para vocês. Só diquinhas, assim, diquinhas e diconas. Se vocês seguirem isso aqui, eu tenho certeza que a vida de vocês vai melhorar. Então, fica atenta, manda pro povo que tá desnorteado, para poder voltar pra terra, ou pro que tá afundado, porque tem os que estão voando e tem os que afundaram, né? Eu não sei que tesão é esse que o povo tem pelas trevas. Chama o povo agora, que agora é touro, é de superfície. 2032 a gente afunda. Hoje não, hoje é superfície, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada por estarem aqui. Mandem pra todo mundo. Comentem lá nos vídeos, que quando vocês comentam, o vídeo chega pra mais pessoas. E bora que bora. Beijo, bom dia.